Nesta videoaula não vamos diferenciar o ovo branco do ovo marrom, do ovo cor-de-rosa, não. Isso é assunto de genética. Tipos de ovos, porque cada espécie tem seu ovinho formado após a fecundação. E nesta aula abordaremos os principais ovos e sua devida classificação. Antes, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ficar a par das próximas videoaulas. Seja bem-vindo a mais uma aula com o professor Recanella. Tipos de óvulos. Eles são classificados conforme a quantidade e a distribuição do vitelo. Vitelo é uma substância muito nutritiva que tem um outro nome, lécito. Vitelo ou lécito é a mesma coisa. Então pode ser classificados o critério quantidade de vitelo e a distribuição do vitelo. É o que vai diferenciar esses ovos, a segmentação deles. Então a segmentação ou clivagem, assunto já estudado, pode ser total, também chamado de holoblástico, quando todo o ovo é segmentado. Todo o ovo vai ser inicialmente segmentado. Isso pode ser igual, essa segmentação dá origem a células de mesmo tamanho, aí o ovo vai ser oligolécito. E se essas células tiverem tamanhos diferentes, esses ovos vão ser chamados de heterolécito. E quando ocorre a divisão parcial do ovo, ou seja, apenas um pedaço do ovo é segmentado, aí vamos diferenciar em discoidal, nos óvulos telolécitos, e superficial nos óvulos centrolécitos. Você percebeu que são 4 óvulos principais, estudaremos um a um, carinha. Oligolécito, oligo significa pouco. A nomenclatura é fundamental nesta videoaula, neste tema. Oligo significa pouco, lécito significa nutriente, significa vitelo. Oligolécito, pouco vitelo. Outro nome, homolécito. Homo significa igual, assim como iso, tá? Isolécito ou homolécito. Porque igual, a distribuição do vitelo, que é um dos critérios de classificação, é uniforme. E o outro critério de classificação, que é a quantidade, é pouco. Então, pouco a quantidade de vitelo com distribuição uniforme. Esse é o ovo oligolécito. São os ovos dos protocordados, anfiúcho e assídia, maioria dos mamíferos, porque existe o esquisitinho do ornitorrinco que ainda coloca ovo, aquele ovo com casca ainda semelhante às aves e répteis, as esponjas, corais e estrelas do mar. Esse aqui é o ovinho no caso de um mamífero, tá? Você pode ver que ele ainda tem a zona pelúcida aqui em azul. As características desse ovo, tá no nome, pouco vitelo e distribuição homogênea. Distribuição homogênea do vitelo. Se a distribuição é homogênea, pessoal, a velocidade de segmentação vai ser uniforme. Assim vamos formar células de mesmo tamanho, tá? Porque onde há vitelo, prejudica a segmentação da célula, as mitoses, a divisão celular. E onde não há vitelo, o nutriente, existe uma maior proliferação celular, velocidade de divisão celular. Então a primeira divisão é uma divisão longitudinal, aí é seguido pela divisão transversal e formou blastômeros de mesmo tamanho. A mórula deste ovo tem células de tamanho aproximadamente iguais. Então, dividiu todo o ovo. Como você pode ver, a divisão é holoblástica. Holoblástica, todo o ovo foi dividido. E formou células de mesmo tamanho. Então, holoblástica é igual. Essa é a classificação do ovo oligolécito. Essa aqui é a segmentação desse ovo. Holoblástica aí igual. Recapitulando, holoblástica porque todo o ovo é segmentado, forma uma mórula com células de tamanho aproximadamente iguais. Como a distribuição de vitelo é homogênea, a velocidade de clivagem do ovo é uniforme, formando células de mesmo tamanho. Esse aqui é o ovo oligolécito. Guardou ele? Vamos para diferenciar ele do ovo heterolécito. Hétero significa diferente. Opa! Distribuição do nutriente do vitelo de forma heterogênea. Outro nome, mesolécito ou mediolécito, porque existe uma quantidade maior de vitelo nesses óvulos. É o ovo dos anfíbios, dos peixes, muitos peixes, de alguns invertebrados, como os moluscos, poliquetas e plateumintos. É aquele ovinho sem casca que parece uma gosminha, uma geleinha. Esse aqui é o ovo heterolécito. Tá? Você vê que ele não tem a zona pelúcida, porque é dos mamíferos, e as características, vitelo concentrado no polo vegetativo e distribuição heterogênea. Mais vitelo no polo vegetativo e pouco vitelo no polo animal. Por que o polo animal? O polo animal, pessoal, é aquele polo também chamado de embrionário, porque aqui vai dar origem ao embrião, ao organismo, ao indivíduo.
E o polo vegetativo dá origem aos anexos embrionários, por isso que aqui tem muito mais vitelo, tá? Muito mais vitelo no polo vegetativo. Esse ovo, a distribuição é tão desigual ali que você pode diferenciar esses dois polos. O polo não tem mais acento com a nova regra ortográfica. Ocorre a divisão total do ovo, tá? Só que no final forma uma amórona com células de tamanhos desiguais, que são chamadas de micrômeros no polo animal e macrômeros no polo vegetativo. Se, pessoal, dividir todo o ovo, a divisão é holoblástica, só que forma células de tamanho desigual, por isso desigual. Os micrômeros e macrômeros. Nos anfíbios, eles não possuem, pessoal, a vesícula vitelínica. Então, é esses macrômeros que armazena o vitelo que vai nutrir o embrião de anfíbios. Forma uma amórula com células de tamanhos diferentes, micrômeros e macrômeros. Micrômeros no polo animal e macrômeros no polo vegetal. Quanto menor a quantidade de vitelo, maior a velocidade de clivagem. Então vai formar, pessoal, um amontoado de células aqui no polo animal ou embrionário, porque a quantidade de vitelo aqui é menor. Próximo ovo, telolécito. Telo significa ponta, megalécito significa grande, porque é que ele lembra do ovo de avestruz, de galinha, de réptil, ovo grande, pessoal, mega grande. É o ovo dos répteis, aves, vários peixes e de alguns moluscos e mamíferos ovíparos. Você lembra aqui? A exceção do caso dos oligolécitos está aqui no telolécito, ornitorrinco e equidna. Aqui, o baita ovo telolécito, características: grande quantidade de vitelo, distribuição heterogênea, concentração no polo vegetativo. Então fica aquele monte de vitelo embaixo e nada em cima. Aqui em cima começa a nascer uma cicatrícula em divisão. Essa cicatrícula aqui é muito observada onde ovinho de galinha, por exemplo, vê o pintinho nascendo. O pintinho vai nascer dessa cicatrícula em divisão, se o ovo for fecundado, lógico. Começa a desenvolver nessa película do ovo, sendo que todo o resto do ovo é praticamente o que? Nutriente. Por isso megalécito, muito nutriente. Só que a divisão não ocorre em todo o ovo, ocorre só na parte germinativa ali, na tampinha do ovo. Por isso que a divisão não é holoblástica mais. A divisão ocorre apenas no disco germinativo, apenas na tampinha do ovo. Por isso que a divisão é chamada de meroblástica, o outro nome é parcial, divisão parcial do ovo. E discoidal porque ocorre aqui no disco germinativo. A divisão do ovo é parcial, ocorre apenas no polo animal e forma um pequeno disco de células, essa cicatrícula encravado na gema. Então, a partir dessa cicatrícula é que começa a nascer aí o animal, que pode ser um réptil, pode ser um mamífero e pode ser também uma ave. Centrolécito, pessoal, lécito no centro do ovo da maioria dos artrópodes. Então começa com esse ovo, características: vitelo no centro da célula, em amarelinho aqui, distribuição heterogênea, concentração no centro. Divisões do núcleo. Primeiramente vai ocorrer a divisão do núcleo, tá? Os núcleos se dividem e depois o núcleo migra para a periferia da célula. Onde há, pessoal, vitelo, não vai ter divisão celular. Tá? Na superfície não tem vitelo, então na superfície vai ocorrer aí abundância de divisões celulares, porque na superfície não tem vitelo. Então por isso que ocorre aqui divisões do citoplasma, que são o quê? Também com divisões celulares. Tá? Esse aqui é o ovo centrolécito. Divisão meroblástica, porque a divisão não ocorreu em todo o ovo, apenas na superfície do ovo. E superficial porque ocorreu na superfície do ovo. A divisão do ovo é parcial, ocorre apenas na superfície da célula. Então, na parte ali interna, tá, não ocorre. Ali há concentração de vitelo. Por isso que a distribuição do vitelo não é heterogênea, não. A distribuição é homogênea. Coloca aí assim, a distribuição homogênea. Tem um erro aqui. Concentração no centro da célula. Assim terminamos os tipos de óvulos. Aqui uma revisãozinha, depois que você adquirir os slides desta aula, na descrição do vídeo, você vai ter acesso a todos os slides de todas as aulas de biologia. Aulas elaboradas
para você, principalmente para quem vai fazer medicina, porque as aulas são bem completas, você pode ver que não falta conteúdo. Olha só, uma questãozinha para a gente fixar esse assunto aí. Observe a segmentação de dois tipos de ovos representados a seguir e analise como verdadeira ou falsa as proposições seguintes, né? Preposição não, preposição é uma coisa, proposição é outra. A segmentação 1 é do tipo holoblástica. Bom, formou células de mesmo tamanho? Formou, então é holoblástica igual, tá? Se forma células do mesmo tamanho. Então, holoblástica total, típicas de ovos com pouco vitelo, oligolestos, que podem ser encontrados em mamíferos. Perfeito, pessoal. Divide todo o ovo e forma células blastômeros de mesmo tamanho. Pode ser encontrado em mamíferos, com exceção do ornitorrinco. Esses animais que colocam ovos. A segmentação 2 é holoblástica, o total, divide todo o ovo, sim, só que desigual, forma os macrômeros e os micrômeros. Nela, o zigoto tem um polo animal e um polo vegetativo, e pode ser encontrado em anfíbios, perfeitamente. É esses macrômeros que vão nutrir o embrião dos anfíbios. Verdade também. 3. A segmentação 2 é típica de ovos telolestos. O ovo telolesto, que é o megalesto, ele nem está representado aqui, então falso. 4. Ao final da segmentação 1, observamos o aparecimento de uma cavidade central, que na segmentação 2 é relativamente menor e excêntrica, característica da mórula. Bom, pessoal, a mórula é uma estrutura maciça, não tem cavidade. Quem tem cavidade é a blástula. Por isso que esta proposição está incorreta. Os processos de segmentação 1 e 2 conduzem à formação de um disco germinativo. Disco germinativo é do megalesto ou telolesto. Então também está errado. Você viu que com esta videoaula você vai resolver a maioria, se não todas as questões de vestibular e também da sua prova. Inscreva-se no nosso canal, clica em curtir se você gostou e vamos para a próxima videoaula. É só clicar na imagem aí e você já pula para a próxima videoaula ou na videoaula anterior se você ainda não assistiu e vale a pena assistir essas videoaulas do curso de embriologia. Fique agora, pessoal, com os tipos de ovos existentes na natureza. Um forte abraço, beijão a todos vocês.